Olá, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje vamos ter mais uma palestra aqui no Taperinha, tá? No Taperinha de Jesus. E vamos receber a Luísio Sônego. E ele já chegou, nosso convidado querido. Vamos ter esse momento aí até 8h40, 8h50, tá certo? E vamos falar sobre a paz hoje. Então, eu vou chamar o nosso convidado, vou enviar aviãozinhos aqui, rapidamente, para vocês participarem. Tá certo? Então, vamos lá, vamos estudar. Aí, toda quinta-feira aqui, terceira quinta-feira, toda quinta-feira não, terceira quinta-feira, né, de cada mês, eu estarei aqui fazendo a palestra, né? Estagiária espírita Sueli, vou chamar um convidado aqui para a gente, né, conversar. E no primeiro momento eu vou chamá-lo, vou ler uma mensagem aqui de Minuto de Sabedoria, para a gente harmonizar o ambiente, fazer a prece, e ele vai explanar aí o que ele vai trazer para nós hoje, tá? E eu só vou comentar no finalzinho. Tá certo? Eu vou chamar. Opa! Fabrício, bem-vindo. Tudo bom? Olá, querido. Olá, boa noite. Quanto Tudo tempo? bem? Tudo bem. Deu um probleminha técnico aí, virado para o contrário. Mas faz parte, rapaz. Como é que o senhor está? Está bem? O Senhor está no céu, o Senhor, nosso Mestre Jesus. Tá bom. E a senhora está boa? Está, Luísio Sônego, né? Tudo bem, graças a Deus, aqui nos preparativos para esta mensagem da noite. E deixa eu ver aqui por que não está aparecendo o taperinha aqui no Aloísio, que eu estou entrando pelo computador também. Vamos ver se agora dá certo. Ok. Agora vai dar certo. Agora para eu acompanhar os comentários, né? Uhum. Opa. Pronto, veja só, a nossa palestra é um pouco mais dinâmica, né? Você vai desenvolver, né? Você vai desenvolver, né? O senhor, né? Vai desenvolver o tema sobre a paz hoje e eu vou ficar em off um pouquinho, vou tirar só o som. Aí no finalzinho eu dou minhas considerações finais, né? Falo realmente que eu entendi, certo? Desse formato. E não lembro se eu li na outra palestra esse livrinho aqui, mas eu vou iniciar lendo. Vou abrir aqui rapidamente. A gente faz uma prece, tá? E aí depois a gente... Você, né? Você começa. Sim, senhora. Gleison, bem-vindo. Estagiário Gleison e Fabrício, né? Que acho que é primo ou amigo de Vitor. Nilcea, Lúcia e Sueli, bem-vindos. Cantinho Espírita, obrigado pela companhia. Então vamos abrir aqui rapidamente. Ótimo, vamos lá. Não procure colecionar tesouros apenas nesta terra, porque os ladrões podem roubá-lo e seu tesouro pode envelhecer. Além disso, não se esqueça de que quando partir da terra, aqui deixará tudo, até seu próprio corpo. Então, por que ser avarento, né? Coleciona os tesouros das boas obras do bem que pratica em benefício do próximo, porque essas riquezas o acompanharão além túmulo. Então, aqui fala da parte do Evangelho que fala, né, servir a Deus e a Mamon, né, a prioridade, nossas prioridades que a gente tem, não que algo material, as coisas materiais daqui que a gente tem, né, não sejam importantes, mas como devem ser utilizadas, né? A gente não ser refém do ouro, do dinheiro, né? Então a gente tem que saber usar. Como também a internet e várias outras ferramentas. Então ele nos convida aqui, Jesus, hoje, né, para a gente ser realmente protagonista da nossa encarnação, né? A gente realmente saber utilizar os nossos bens do coração e os bens terrenos, né?
Então vamos fazer a nossa oração. Quer começar, meu querido? Fazer a prece inicial ou quer fazer a final? Eu faço a inicial, você faz a final, tá bom? A final? Não, eu faço a inicial, você faz a É final. certo. Tá bom, vamos Pode ser? começar. Convidamos então a todos neste momento para acerenar os nossos ânimos, buscarmos a companhia do nosso Mestre Jesus, este companheiro de todas as horas, que está sempre nos auxiliando, por maiores que sejam as nossas dores, as nossas dificuldades. Recorremos ao nosso Mestre Jesus, rogando a Ele que possa nos proteger, amparar e abençoar, e nos intuir nesta noite, onde vamos levar um pouco da mensagem do seu Evangelho a cada um de nós. Somos gratos, Mestre, pela oportunidade e rogando que abençoe a cada um de nós, nossos lares, familiares, entes queridos, e que a sua paz permaneça em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. Pode começar, meu querido, aí vamos ouvir suas belas palavras, seus conhecimentos e ensinamentos. Pode começar. Uma boa noite a todos, queridos amigos do Grupo Espírita Taperinha de Jesus, da cidade de Recife, a quem nós saudamos todos vocês e todos os nossos companheiros de Ideal Espírita que estão aqui nos acompanhando nesta live palestra. E quando normalmente buscamos um tema para fazermos as reflexões da noite, normalmente buscamos uma intuição de algum tema que fale aos nossos corações. E intuitivamente recebemos uma mensagem, né? Obviamente, muito fácil para as nossas reflexões, mas difícil para colocarmos em prática. E buscamos nessas reflexões a mensagem: a paz do mundo começa em mim, que na verdade ela se refere a uma letra de uma música, de uma canção de Nando Cordel intitulada Paz pela Paz. Cada um de nós depois pode escrever Paz pela Paz, canção de Nando Cordel, e vai ouvir pelo YouTube, certamente, esta mensagem de paz e esperança a cada um de nós. E esta mensagem, esta canção de Nando Cordel, começa mais ou menos assim: a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Bom, a paz do mundo começa em mim. Isso, evidentemente, eu não posso querer viver num mundo de paz, de harmonia, se eu ainda trago a desarmonia em meu coração, se eu ainda trago desavenças, se eu ainda guardo mágoas e ressentimento pelo meu irmão. Como vou conseguir paz se muitas vezes esta paz não reside em minha alma, não reside em meu peito? Então, querermos um mundo de paz parece ser utópico, porque nós vemos, inclusive, recentemente, esta guerra que está assolando o nosso planeta, sobretudo por questões de poder, questão de conquistas, e a gente fica pensando muito sobre isso. Até que ponto nós ainda vamos nos degladiar contra irmãos, país contra país, povos contra povos, e pessoas que às vezes traziam relações de amizade que acabam se degladiando, cometendo atrocidades. Mas essa paz que a gente busca, sobretudo vivendo nesse processo de transição planetária, é uma paz ainda difícil de ser conquistada. E somente vamos conquistar esta paz se nós trouxermos no íntimo dos nossos corações o amor. E como ele fala assim, se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Então o amor que devemos nutrir
para os nossos irmãos e, sobretudo, para nós mesmos. O alto amor faz parte deste processo de paz, faz parte desse processo da felicidade tão almejada. Buscamos muitas vezes a paz, o amor, mas não trazemos a paz e o amor dentro do nosso peito. E nesta letra ele continua dizendo: se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Fazer o bem desinteressadamente, fazer o bem sem esperar retribuição, tão difícil, e ficar feliz pela felicidade do próximo. Porque muitas vezes nós ainda somos egoístas, queremos a nossa felicidade, queremos a nossa paz, mas aquela felicidade, aquela paz egoísta. Não conseguimos comungar deste amor universal, desta paz que envolve tantos e tantos corações. E o cordel, nessa música, ele fala assim: chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. E quando a gente pensa na guerra que está acontecendo entre dois povos irmãos, nós vemos que quando nós tomamos consciência daquelas situações que estão acontecendo lá, é difícil, ao ler uma notícia da guerra, não tomarmos partido, não ficarmos vinculados a um lado ou outro. E aqui não nos compete tomarmos partido, porque são povos irmãos que estão se degladiando. Então, chegou a hora da gente começar a construir essa paz, porque ninguém mais suporta o desamor. Mas quando a gente fala dessa paz, a gente pensa sobretudo nas guerras, mas quantas guerras internas travamos contra nós mesmos? Quantas guerras travamos contra nossos irmãos de ideal espírita, porque ele tem uma posição por apoiar este ou aquele candidato, por ele ter um time diferente do meu? Quantas e quantas guerras internas, desavenças, ainda nutrimos por irmãos de ideal? Porque aquele irmão, muitas vezes, não comunga dos nossos ideais. Basta apenas que eu, num determinado momento, eu estabeleça um pensamento diferente daquele irmão, que eu já sou colocado de lado, que eu já sou colocado numa situação de extrema postura contrária a esse ideal de amor. E quando a gente fala na paz, essa paz tem que ser mais ampla, como ele coloca para nós. Paz, pelas crianças, que é o futuro, né? As crianças são o futuro do nosso planeta. E a gente roga incessantemente ao nosso Mestre Jesus que traga crianças envoltas nessa paz, nessa esperança de um mundo novo. Quando ele ainda continua dizendo paz, pela floresta, e quantas matas são destruídas em busca de conquistas do bem material, de pura e simplesmente da exploração do ser humano pelo ser humano. E paz, pela coragem de mudar. Precisamos ter a coragem de mudar, porque não dá para termos a esperança de dias melhores, a esperança de construir um mundo novo, se a gente continua fazendo sempre as mesmas coisas. Não dá, irmãos, não dá. Ninguém suporta mais vivermos nessas condições, mas se eu não mudo, o mundo não vai mudar. Se eu não me transformo, o mundo não vai se transformar. Se eu me proponho a me regenerar, a me tornar um ser diferente, jamais o nosso planeta vai regenerar. Iremos ainda viver neste processo longo e complicado. Então é importante que a gente busque construir, buscando justiça, buscando a liberdade, buscando a beleza de amar,
Mas isso tudo só vai conseguir acontecer se começar em mim. Se começar em mim, tem que começar dentro de nós. E eu não tenho que querer que o meu irmão mude. Se eu mudar, eu já estou fazendo a minha parte. Por exemplo, se eu não cultivo pensamentos de desarmonia, pensamentos de desamor, pensamento de intrigas, pensamento de ódio, inveja, ciúme, maledicência, são sentimentos que nós temos que abolir dos nossos corações. Além de nos fazer mal, a gente está vibrando numa faixa que não é agradável, não é benéfica, nem para nós e muito menos para o planeta. Então, quando eu entro naquelas energias de desavenças políticas, de desavenças planetárias, torcendo para um lado, independentemente de quem está certo ou errado, eu não tenho que ter partido, eu não tenho que ter lado nesse momento. O meu partido, o meu lado é do amor. E nós devemos cultivar, certamente, o amor universal. Eu costumo dizer que quando temos um ente querido passando por uma dificuldade, nós temos a empatia por a dor daquele irmão, daquele ente querido, porque ele está mais próximo de nós. Agora, quando é um ente, distante, vamos supor uma pessoa que está sofrendo os horrores da guerra, por mais que a gente veja pelas notícias das redes sociais, das mídias, uma pessoa que foi vilipendiada em todos os seus, tudo que tem mais sagrado, passando por dores atrozes, por mais que esse irmão esteja lá, do outro lado, e a gente saiba que ele está sofrendo, a gente não consegue nutrir o mesmo amor, a mesma empatia por esse irmão. Mas devemos lembrar da paz do mundo, que deve ser nutrida, e o amor tem que ser universal, como Jesus nos amou, como ele nos amou. Porque ainda, vejam só, ainda nós trazemos dentro de nós, não aprendemos a utilizar a palavra amor. A palavra amor, ela é muito mal pronunciada, muito mal interpretada e muito mal vivenciada por cada um de nós. Ainda trazemos o amor do ponto de vista, que eu diria a vocês, o amor egoísta. O amor que a gente pode dizer, aquele amor eros, da posse, da possessividade da minha mulher, do meu carro, do meu marido, do meu filho. Como se isso tudo, e você fez muito bem a leitura inicial, dos bens que a gente tem aqui, esses bens são empréstimos da espiritualidade. Devemos, sim, utilizar os bens terrenos, porque estamos no mundo terreno, encarnado. Esses bens materiais fazem parte da nossa jornada evolutiva, mas possuir os bens sem sermos possuídos por eles. Possuir aqueles bens sem sermos... termos como aquilo se fosse a coisa mais importante do nosso mundo. E assim não é. Assim não é, porque esses bens são empréstimos que vamos deixá-los aqui. Deixar os bens materiais, nem o nosso corpo possuímos. É o empréstimo que a espiritualidade nos concede para que vivermos. Então, este amor da posse, da possessividade, é um amor eros que a gente coloca, ele vai deixar de existir. E nós já estamos caminhando, graças a Deus, para o outro tipo de amor, que é o amor filios, que é o amor da amizade, do carinho, aquele amor que nós não devemos trabalhar mais no sentido da posse, mas do amor da amizade. Quando você fica feliz pela felicidade do próximo, quando você já não inveja mais a alegria do irmão, quando você já tem por ele esta empatia de coração a coração. E lembrarmos que estamos todos nessa jornada evolutiva e que se hoje estou na condição de auxiliar, certamente amanhã ou no passado já estive na condição de ser auxiliado, e estão
nós estamos sempre nesse processo. Costumo dizer que somos todos anjos de uma asa só e que a gente só vai conseguir voar ao atingir as esferas luminosas quando nós conseguirmos estar abraçados, irmanados um ao outro. Então, se eu tenho uma asa, abraço ao meu irmão com que tem uma outra asa, aí sim, juntos vamos alçar os voos necessários à nossa evolução. Então, ficarmos felizes pela felicidade do próximo, que bênção, que alegria. É muito gratificante quando você já não nutre aquele sentimento de inveja porque o irmão conquistou um bem material, ou porque conquistou uma posição social, ou porque está num processo de fazer um trabalho de divulgação da mensagem do Evangelho, e porque tem esse tanto número de seguidores, tantas e tantas pessoas nas lives. Costumo dizer, e aprendi, sabe, a gente às vezes fica um pouco tocado por essa questão de seguidores, por essa questão de divulgação da mensagem, né, estarmos aqui. Cheguei à conclusão que nós não devemos nos impressionar tanto por quantos seguidores nós temos, por quanto que nós vamos aparecer, porque quem tem que aparecer é a mensagem do Evangelho, e quem tem que ter seguidor é o nosso Mestre Jesus. Então, ficarmos felizes, dividir esse espaço que não é nosso, né? Costumamos dizer, o horário não é nosso, o horário é da espiritualidade. Então, este amor fraterno, né, que nós somos confrade, costumamos dizer, né, temos amigos aqui em Araraquara, que ele costuma dizer, ô meu confrade, e demorei para aprender a entender o significado dessa palavra confrade, né, dessa palavra de uma confraria, de uma irmandade. Mas essa irmandade não deve circunscrever apenas e tão somente a você que é espírita, ou vocês, queridos amigos que são espíritas. Essa irmandade, ela tem que ultrapassar os rótulos de uma seita religiosa, os rótulos de um time de futebol, os rótulos de um posicionamento político ou social, de quem quer que seja. Porque a partir do momento que eu segrego você em detrimento de um outro meu irmão, eu não estou nutrindo por você ou pelos outros esse amor. E qual é o grande amor que nós devemos buscar para que a gente consiga conquistar essa paz em nossos corações? O amor ágape, o amor de Deus para com todas as criaturas, o amor que Jesus trouxe para cada um de nós, independentemente de ser fariseu, de ser saduceu, de ser samaritano, de ser um dos seus discípulos e apóstolos. Ele nutria o amor universal por todos nós. E ainda nos deu uma grande lição. No seu momento mais derradeiro, falou para o Pai: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, muitos de nós ainda não conseguimos conquistar a paz. E eu digo sempre, né? São duas frases de efeito que é muito difícil, às vezes, a gente colocar em prática. Uma delas é assim: você quer ser feliz ou ter razão? Ser feliz ou ter razão. Tem gente que fala assim, eu quero as duas coisas. Eu quero ter razão e ser feliz. É meio difícil. E a gente tem que buscar a nossa felicidade acima de termos razão. Porque muitas vezes a discussão não nos leva a nada. Quando você parte para um embate, numa discussão, numa briga, certamente ninguém sai vencedor dessa briga, dessa discussão. Que por mais que eu ganhei aquela briga, mas o estrago espiritual, o estrago emocional vai fazer muito mal para nós. Pode ter certeza. Você discutiu com uma pessoa, brigou com ela, ganhou. Né? Não precisa ir às vias de fato, graças a Deus, mas esse embate, essa discussão de posturas, de pensamento, por mais que você ganhe aquela discussão, gerou um clima de desavença, de desentendimento, e isso vai fazer muito mal para o nosso espírito, sobretudo refletindo no nosso corpo físico. Então não vale a pena, não vale a pena. É preferível sermos felizes do que ter razão. Agora, falando da paz, um outro preceito também importante, que é esse daqui, diz o seguinte:
Se custa a sua paz, então é caro demais. Gente, nós perdemos a nossa paz de espírito, nós perdemos a nossa paz por bagatelas, por coisas tão insignificantes. Ficamos muitas vezes, sabe, envoltos numa determinada situação, num determinado, querendo um cargo, querendo conquistar um bem material, que a gente sabe que esses cargos nós não somos, nós estamos ocupando um cargo. Nós não temos, nós possuímos provisoriamente os bens materiais. Bens materiais que vão servir somente para depois do nosso desencarne, para pura e simplesmente servir de brigas, de discussões. Então, precisamos cultivar a nossa paz. E essa paz é o bem mais precioso que nós temos. Eu costumo dizer que são dois tesouros imperecíveis que nós devemos buscar. A saúde do corpo e do espírito e a paz. Essa paz que você chega no fim da noite, coloca a cabeça no travesseiro e dorme o sono dos justos. Dorme aquele sono que todo mundo gostaria de dormir, né? Infelizmente, alguns irmãos ainda necessitam de uns medicamentos, e aqui não estamos criticando, porque sabemos que são tempos difíceis, são tempos tortuosos, porque passamos, sobretudo nesses 2 anos e pouco, por conta dessa pandemia. Mas buscar a paz não tem preço, não tem preço, não tem preço. A paz precisa ser conquistada dentro dos nossos corações. Então, abrirmos mão de muitas discussões desnecessárias para ganhar uma discussão que não nos leva a nada. Abrirmos mão de posturas, posicionamentos para valer o meu ponto de vista. O meu ponto de vista, não. Tem gente que costuma dizer assim, eu não levo desaforo para casa, né? Quantas e quantas pessoas brigam na rua, discussões, né? Sobretudo no trânsito. Quantas e quantas mortes nós vemos porque uma pessoa às vezes buzinou para o carro que estava atrás, na frente dele. Quantas e quantas situações, gente, por falta de paciência, por falta de tolerância com o irmão. Quantas e quantas discussões que a gente vê desnecessárias. Aí fala, não leva o desaforo para casa. Tá, será que se você teve uma briga, você vai chegar em paz na sua casa? Certamente que não. Certamente que não. Então, não dá para criticarmos um país que está degladiando com o outro se nós ainda trazemos, né? Quando a gente vê uma notícia pelos meios sociais, pelas mídias sociais, pelas mídias impressas, que seja, quando nós vemos e a gente vai procurar para saber aqui o que está acontecendo, se a gente ainda se vibra por aquelas situações, torcendo para um lado ou outro, independente de qualquer julgamento, porque quem somos nós para dizer qual lado está certo ou qual lado está errado? Nós não conhecemos todos os preceitos das leis que regem a cada um de nós. Ah, então quer dizer que é justo o que está acontecendo? Não estamos dizendo que é justo. Mas Deus não permite que caia uma só folha aqui em si, em que Ele tenha o conhecimento. Então, vamos nos libertar dessas amarras, do personalismo. Vamos nos libertar de situações que não trazem benefício nenhum para cada um de nós. Não vamos fazer aqui de conta que não está acontecendo nada no mundo. É importante que a gente saiba, mas o que eu posso fazer? Vibrar por aqueles irmãos que estão passando por esse processo tão doloroso. Vibrarmos por aqueles irmãos que ainda se degladiam nas ruas, nas casas religiosas, nos mecanismos de organização política, social, nos times de futebol, que seria uma coisa para que, né, um momento de diversão, e a gente vê, às vezes, acontecendo tantas brigas desnecessárias. Então, é difícil a gente falar assim, vamos buscar a paz. Sim, é difícil. Porque ainda trazemos de nós o ranço daquelas coisas de brigas, desavenças. Trazemos dentro de nós, ainda enraizados, aqueles ressentimentos, aquele homem velho ainda que é difícil da gente vencer,
Eu lembro que aqui em Araraquara tinha um senhor que fazia umas palestras assim muito engraçadas. Ele costumava dizer que todos nós trazemos dentro ainda do nosso íntimo aquele ranço da caçarola, que parece que é aquelas caçarolas antigas que eram utilizadas no fogão a lenha e que ficava aquele coisa queimada, aquela cor escura, e só tinha que um jeito de limpar essas caçarolas, que era com caco de telha. Eu não sei, eu não sou dessa época, mas ele falava com muita propriedade disso. E o caco de telha precisa raspar, precisa tirar aquelas coisas duras que estão impregnadas. Então, nós precisamos, muitas vezes, desse processo doloroso, das dores, das provas, das expiações, porque ainda trazemos o nosso coração envolto no momento de desarmonia, no momento de ressentimento, de mágoas, de angústias e depressões. Então, buscar a paz é buscar trabalhar o nosso interior. Então, como que eu posso estar em paz? A partir do momento que eu começo a fazer um trabalho de renovação íntima. Fazer uma meditação, fazer uma prece, fazer uma leitura edificante, não ficar muito envolto nas notícias que chegam pelos meios de comunicação, fazer um trabalho social de filantropia, de ajuda a famílias necessitadas, fazer um atendimento fraterno se você tiver condição. E quando você participa de um trabalho, de um atendimento fraterno, certamente você vai ver muitos irmãos passando por dificuldades muito maiores que as suas. Então você chega em casa cansado muitas vezes, mas com a sensação de um dever cumprido. Trabalhar numa casa espírita ou numa entidade religiosa, preparando uma sopa que vai auxiliar, descascando cebola, descascando batata, arregaçando as mangas, sair do comodismo do nosso lar, e a gente fica muitas vezes cômodos. Temos realmente uma certa situação privilegiada, por pior que seja a nossa situação, e se a gente olhar para fora, a gente vai ver irmãos que sequer têm um prato de sopa para comer. Então, o Chico que colocava assim, quando às vezes nós chegamos olhando a louça, a pia cheia de louças para lavar, não vamos reclamar de lavar a louça. Lave a louça cantando e agradecendo porque você teve o que comer, quando há tantos e tantos irmãos que padecem fome, que têm sofrimentos atrozes, que não têm sequer uma cama confortável para colocar a cabeça, um travesseiro para acostar sua cabeça. Então nós temos tanto a agradecer, e a gente encontra muitas pessoas reclamando de coisas banais. Reclama disso, reclama daquilo, e aí você já vê aquela pessoa e fala, nossa, o que será que ela vai reclamar hoje? E aí você tem que ter trazer um estado de espírito para que aquilo não te contamine. E eu falo que a gente tem que buscar, muitas vezes, sermos filtros do que sermos esponja. Ouvir aquele irmão que reclama várias vezes faz parte do nosso processo. E graças a Deus que não somos nós que estamos reclamando. Mas utilizar o filtro nos nossos ouvidos, utilizarmos o filtro na nossa fala e termos a empatia de ouvir aquele irmão. Termos a empatia, a possibilidade de auxiliá-lo e sermos gratos ainda porque não estamos naquela situação. Ter esse lado de cultivo da paz é importante para cada um de nós. Para finalizar, eu gostaria de ler agora na totalidade esta mensagem, desta canção de Nando Cordel, intitulada Paz pela Paz. E nós não vamos colocar aqui porque teria a questão dos direitos autorais, mas eu recomendo aos irmãos que assim que terminar a nossa palestra, entrem no canal do YouTube, escrevam lá Paz pela Paz, Nando Cordel, para ver que beleza vai nos envolver, vai nos deixar num ambiente de muita harmonia. E diz assim, a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração.
Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz, pelas crianças. Paz, pelas florestas. Paz, pela coragem de mudar. Paz, pela justiça. Paz, pela paz. A liberdade. Paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Muita paz a cada um de vocês, gratidão pela oportunidade de aqui estarmos, gratidão ao Grupo Espírita Taperinha de Jesus, na pessoa da Babi, que gentilmente nos convidou para este bate-papo. E eu desejo, como sempre, para não perder o hábito, né, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e gratidão. Obrigado. Que palestra linda, eu gostei. Vê só, uma letra de uma música virou uma palestra, né? Na verdade, então, essa música me fez lembrar de lembranças aí da infância, que teve meu tio, né? Tem um parente que ele é professor de yoga. Aí sempre tinha, no final do ano, algumas comemorações, né? Que tinha alunos lá, tudo, e colocava a música dele, o CD dele, não conheço o nome do cordel. Inclusive, ele é espírita também. Então, algumas músicas dele têm a ver, né? Com algumas coisas. Mas o Evangelho de Cristo está bem enfatizado nas músicas dele. Né? Ele não só se concentra no espiritismo, né? Ele fala muito mais da humanidade em si. E me recordei dessas lembranças. E sempre me lembro nessas comemorações, sempre tinha um bolinho que levava bolo de ameixa. Um bolozinho de ameixa. Olha só. E eu era bem criancinha, eu sempre lembro disso. Infelizmente, teve algumas lembranças junto a isso que não foram muito legais, mas aí tem que aprender, né? Tem que ressignificar o passado. E foi muito bom, inclusive gostei dessas lembranças. E obrigado aí pela palestra, pelos seus conhecimentos e tudo que você falou. Realmente a gente precisa ter a coragem, né, de mudar, porque muitas vezes a gente mesmo não se acha capaz de fazer alguma coisa, né? Achando que errou ontem e não tem capacidade de acertar hoje só porque errou, né? Mas Jesus sempre disse e ele sempre dirá a gente para a gente levantar, né? Seguir, vai e não peques mais, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você errou hoje, você pode recomeçar sempre amanhã, e de novo, né? E aprendizado, o erro é sempre aprendizado. A gente só não pode ir atrás, mesmo sabendo, né, de que aquilo é errado. Muitas vezes a gente erra, mas a gente precisa se esforçar para amenizar o erro. Mas se a gente errar, não tem problema algum, a gente aprende. Mas quanto melhor a gente evitar, vigiar, orar, né, fazer a nossa parte, se esforçar, de fato, o nosso coração com a vontade realmente de mudar, né? Realmente, Jesus, eu quero mudar, eu não consigo mais, não estou aguentando mais viver dessa forma, está me fazendo mal, né? Realmente querer mudar, essa é a verdadeira atitude, mesmo que você erre novamente, porque é o processo, né? Joana de Ângeles fala muito disso, que esse processo de mudança tem sacrifício, é doloroso, a gente sente muita dor, muitas vezes sofre, porque o sofrimento é opcional, a gente sabe, vai sentir a dor, mas a gente tem que aprender a sentir essa dor de uma forma diferente. Por que vai sentir dor? A gente vai sentir dor porque a gente vai se modificar. Para a gente se modificar em relação ao orgulho, egoísmo, a vaidade, né? A gente vai sentir dor porque a gente vai ver realmente, eu não estou me fazendo bem, eu não estou fazendo bem ao outro agindo assim, então dói. Mas essa dor é necessária para a gente um dia se libertar, né? E não mais sentir inveja, como o senhor falou, você falou, como alguém, eu, graças a Deus, infelizmente teve momentos que a gente ainda sente inveja, mas teve um momento em que eu vi uma amiga minha, no tempo de escola,
e está conquistando muita coisa, né? Material, espiritual também, e da profissão dela, que eu fiquei feliz. E eu percebi, naquele momento, que eu não estava com inveja dela, né? Então, eu fiquei feliz porque eu vi a evolução dela, de como ela era, de como ela é hoje, né? Então, eu vi mais pelo lado espiritual, pessoal dela, do que profissional. Porque eu sabia que ela tinha capacidade de fazer muita coisa, ela só não tinha a certeza disso, né? Eu só não conseguia enxergar. Mas, infelizmente, a gente ainda se sente inferior aos outros ou superior aos outros, né? Se sente incapaz. Então, a gente precisa tirar isso da mente, esses pensamentos, e começar a pensar diferente e a agir, né? É difícil, gente. É tudo, nada nessa vida é fácil. Se fosse fácil, João de Anjos não teria o mérito do esforço, não teria esse mérito de você se esforçar e ir atrás de alguma coisa, de se modificar, né? Então, obrigado, tá? O Grupo Espírita Taparinha de Jesus agradece, porque é um grupo pequeno, mas é um grupo que está se reerguendo todos os dias, né? Com os estudos. A gente recomeçou a campanha do quilo, recomeçou a sopa de novo, as feirinhas, por enquanto, a gente não está conseguindo, por conta de recursos, mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. Todos os meses entregar a feirinha, a sopa, mas por enquanto é só a sopa. Mas está entregando, né? E os estudos internos estão tendo, Bazar, a gente iniciou dia 16 agora, graças a Deus conseguiu um trocadozinho, mas é um valor simbólico, mas ajuda muito. Então, reforçar aqui, só para terminar, né, que eu às vezes falo demais, para quem puder ajudar com o valor de R$ 1 no máximo, se não puder usar, se não puder ajudar, compartilha nos grupos, do bonezinho, né, que está lá no favoritos lá da bio, do Taberinha. Quem puder ajudar, auxiliar. Quem não puder, compartilha, né, porque alguém possa tocar o coração e ajudar. E a gente agradece bastante, tá, querido doutor Aloysio, o doutor, né? Que doutor. Esse tema foi Doutor muito... nada. Esse tema a gente às vezes vê muito, né? Esse tema é muito clichê, muito... Que fica... É para todo mundo falar de paz, né? Mas a gente tem que estudar a fundo realmente o que é a paz, né? A gente tem uma visão muito artificial, muito assim da paz. Você tem que estudar a fundo, e é muita informação. Então, acho que nem 40 minutos ia dar para você falar tudo, né? Porque foi muita coisa. Se deixasse, você ia falar mais. Se eu não, né? Você ia falar mais. Então, obrigado, querido. Faça suas considerações, tá? Divulga seu trabalho também, que está ótimo. Infelizmente, eu não estou conseguindo acompanhar as lives, mas eu sempre vejo, dou um tempinho de ver depois, tá? Eu estou curtindo, compartilhando lá, certo? Então, pode finalizar. E a prece eu faço. Tá bom? Sim, senhora. Então, pessoal, eu gostaria de uma vez mais agradecer a cada um de vocês que esteve aqui com a gente na live, ou que vai assistir depois. Agradecer a Babi, agradecer ao Grupo Espírita Taperinha de Jesus. Os nossos trabalhos acontecem, assim, lives que são realizadas de segunda a quinta-feira, às 22 horas, pelo nosso perfil Reflexões Aloysio, reflexões.aloysio, de segunda a quinta-feira, às 22 horas, onde nós fazemos estudos das obras de Jerônimo Mendonça, conhecido como Gigante Deitado. Aliás, estamos no livro O Gigante Deitado, Vida e Obra de Jerônimo Mendonça. Esta semana e a outra semana ainda será de segunda a quinta-feira, mas a partir de maio as nossas lives vão passar a ser de segunda, terça e quarta-feira, às 22 horas. Quinta e sexta-feira virão outras pessoas, outros amigos nossos. Quinta-feira virá a Flavinha, amiga espírita, às 22 horas, fazendo estudo do seu livro. E na sexta-feira, a Daniele, também às 22 horas, também com outro livro. Então, o horário das 22 horas está sendo preenchido de segunda a sexta-feira. Nós vamos fazer de segunda a quarta, Flavinha na quinta e a Daniele na sexta-feira. E aos domingos, às 22 horas, a Flavinha faz o estudo do Evangelho no Lar também. E todo primeiro sábado de cada mês, com exceção deste sábado de maio, que vai ser excepcionalmente no segundo sábado, nós fazemos um projeto chamado Refletindo com Amigos, onde nós trazemos convidados, amigos nossos, para conversar sobre temas variados da doutrina espírita. Normalmente sempre sábado às 21 horas, o primeiro sábado de cada mês, com exceção do sábado de
de maio, que será no segundo sábado, dia 14. E neste sábado, agora, dia 23, às 20 horas, teremos a live da revelação, onde nós vamos revelar de uma vez por toda quem é o convidado, né? A pessoa que vai vir fazer a live desse Refletindo com Amigos. Está tendo muita especulação e fez parte do contrato de negociação desse ser iluminado que o pessoal está falando, que só poderia ser divulgado numa live, e vai ser nessa live do dia 23 às 20 horas. Então, quem quiser saber quem é o ser que vai estar conosco, esteja lá com sábado, agora dia 23 às 20 horas, pelo nosso perfil reflexões.aloísio. Tá bom? Fica aí o convite. Gratidão uma vez mais. Tá vendo, gente? Não é só eu que faço mistério, né? Então, a Luísa está fazendo aí já, né? É legal às vezes, Luísa, é legal às vezes você não revelar as coisas, né? Deixar o pessoal assim mesmo. Então, gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Deu umas 16 pessoas, que essas 16 pessoas aí gostarem, né? Se realmente entenderam a lição de hoje, que foi falado aqui, que realmente Jesus tocou seus corações de alguma forma, que a espiritualidade esteja aí realmente do lado de vocês, nos seus lares, porque essas lives ajudam bastante a harmonizar Inclusive, eu até deixei sem fone para deixar a live aberta aqui à minha casa, né? A casa temporária, que não é da gente. Para também os encarnados também ouvir, né? Eu deixei sem fone. Então, é sempre bom. Então, vamos à nossa prece. Vamos agradecer a Jesus Cristo, nosso querido amigo, nosso querido mentor, e o nosso guia espiritual, a espiritualidade do nosso trabalho, Taperinha de Jesus, nossa equipe, que sempre nos orienta a toda palestra, todo estudo, todo trabalho no centro, que ele continue se erguendo, os trabalhadores também, que o Senhor ilumine todos. Que o Senhor também nos ilumine a cada dia, nosso coração e nossa mente. Ilumine também nosso querido amigo Aloísio, que ele continue esse trabalho bonito, trabalho de coragem, trabalho de força, porque cada um sabe o que passa, cada um sabe como é que trabalha, né? Então, que o Senhor continue dando forças para nosso amigo, e que o seu guia espiritual esteja sempre ao seu lado. E o Senhor ilumine nossas famílias, nossos parentes, nossos amigos, e que Jesus Cristo esteja em todos os lares, nesse momento, quem estiver aqui e que vai ver essa palestra depois. Então, que o Senhor Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, muito obrigada, gente, em nome do Taperinha de Jesus, a gente agradece a todo mundo que apareceu aqui, tá? E quem puder ajudar, mais uma vez, eu reforço aqui, quem puder ajudar a gente, vai ser eternamente grato, porque a gente sabe que o trabalho não é da gente, é de Jesus, né? Então, aquele local ali físico, né, a parte espiritual é bem maior do que o físico, a gente sabe muito bem. Então, o trabalho é de Jesus, a gente só é instrumento, né? Então, obrigada aí pela companhia, obrigada, Luísio. Vá descansar agora, jantar ou dormir, estudar. Não, tem live às 10 horas ainda. Eu sei. Vou liberar você, tá? Beijo no coração, boa noite a todos. E quinta-feira, da outro mês agora, terceira quinta-feira, estarei aqui novamente às 8 horas. Não vou revelar, como sempre, convidado depois. Aí vocês vão gostar, tá? Então, beijo a todos, boa noite. Tchau, querido. Tchau, querido. Tchau, gente. Tchau, querida. Tchau.